Salve galera, tudo bem? Fernando por aqui. Bora falar de Dorival Júnior, né? E falando francamente, o trabalho dele no Corinthians não é bom. Eu sei que o Corinthians tem muitos problemas fora de campo, isso é normal na história do Corinthians. Eu acho que é difícil você ver um período que o Corinthians não teve problemas extracampo. Quase sempre teve, mesmo nos seus momentos de vitória. E o Dorival Júnior vem patinando, tanto dentro quanto fora de campo. Começar dentro de campo. O Corinthians ele é previsível. É um time que joga bem durante 30, 40 minutos, depois fisicamente para de existir, falha muito defensivamente. Nesse domínio ou perde muito gol ou acaba sofrendo algum gol em uma escapada do adversário. E quando isso acontece de forma constante, isso não é apenas culpa do jogador, isso também é culpa do treinador. Então o Dorival Júnior tem um grande mérito, não, né? Porque um demérito aí, né? Uma grande parcela de culpa nisso. Falta ele estruturar esse time de uma melhor forma. Eu sei que teve muitos problemas, e ainda é começo de temporada, mas os erros vão seguindo. Não adianta ele vir até a imprensa e falar, ele tem que corrigir o porquê está acontecendo isso. E outra coisa, né, as entrevistas dele estão cada vez piores. Né? A do Alisson ali, onde ele já estava vibrando com a chegada do Alisson, foi meio bizonha, né? Enquanto o jogador não assinar, ele não pode falar com o jogador do Corinthians, isso é fato. E ele vibrou assim como se fosse a chegada do Vampeta nos seus velhos tempos, o Rincon. Nada contra o Alisson, acho que seria um jogador que somaria aqui no elenco do Corinthians, mas o fato é, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians está quebrado, isso todo mundo sabe, não é um segredo, e ele mesmo sabe, ele assinou sabendo que um presidente ia sair, chegou outro presidente, ele tem os seus méritos na Copa do Brasil, né? Ninguém é totalmente culpado sem nenhuma coisa, mas mesmo na Copa do Brasil, o Corinthians fez alguns jogos ali onde ele se mobilizou, mas tivemos jogos muito ruins, assim, contra o Cruzeiro, quando a coisa poderia ter ido por água abaixo, o jogo de ida contra o Vasco, os dois jogos em casa, por isso tem tido muita dificuldade de jogar na Neoquímica Arena, algo que não era comum nem na época do Antônio Oliveira, né? Foi um treinador aí que a gente pode falar que não era muito... Eu tiro um pouco assim da parte do Mancini e do Silvinho, o Silvinho até teve um tempo a mais, mas que não tinham torcida, tá? Então, sem torcida as coisas mudam bastante, né, dentro de casa. Então, desses últimos anos aí, o Dorival tem um dos piores desempenhos, assim, dentro de casa. O Corinthians não tem jogado bem na Neoquímica Arena. Sobre reforços, ontem, após a derrota ali pro Bahia, ele falando que o Corinthians vai atrás de Gerson, Malcom, assim, isso são coisas, o torcedor sabe da realidade do clube, isso daí não é um segredo, é uma coisa que parece bobagem falar, ele tem que corrigir dentro de campo, o elenco vai ser esse, ele ganha muito bem para isso, né? O Dorival tem um salário muito alto, então ele tem que resolver com o que ele tem. Eu vi alguns falando, o Corinthians quer 6, 7... O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians não pode ficar gastando, o Corinthians precisa se estruturar. 1, 2 anos o clube consegue ficar forte. O elenco do Corinthians, é lógico que não bate de frente com Flamengo, com Palmeiras, o próprio Cruzeiro acho que tem um elenco melhor, o Botafogo tem problemas, Fluminense, mas acho que tem elencos também muito bons, ou pelo menos parelhos ali. O Corinthians não é tão longe, assim, por exemplo, de Botafogo e Fluminense. E são times que às vezes apresentam, às vezes não, quase sempre apresentaram um futebol melhor que o Corinthians, né? Então o Dorival precisa resolver com o que ele tem. O Corinthians não é o time de 2007 aqui, tem bons nomes ali, ele tem que estruturar, essa defesa tem que melhorar. No caso ali, o Alex Santana, qual o motivo que ele não vai utilizar? É porque o jogador não faz parte, o jogador sei que a torcida não gosta muito do Alex Santana, tem parte dela, mas é um jogador que está no elenco. O Corinthians precisa de mais meio-campista, poderia ter rodado mais o time lá no Paulistão, né? Então, acho que o trabalho do Dorival é fraco, não é um trabalho que me chama atenção, e eu não consigo confiar que ele chegue até o meio do ano. Mesmo ele ganhando ali a Supercopa do Brasil, ele só consegue, eu acho que, chegar no meio do ano se o Corinthians tiver uma campanha consistente no Campeonato Brasileiro e avançar na Libertadores, né? Então, são esses dois passos.
O trabalho do Dorival Júnior é muito ruim, mas fala aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que ele pode evoluir ou acabou mesmo o trabalho do Dorival aí? Fala aí.